Oi, pessoal! Então, voltando com os nossos vídeos de Química Inorgânica dos Elementos, essa é a aula sobre o hidrogênio. O hidrogênio, ele é o elemento mais abundante do universo e ele foi inicialmente descoberto como um elemento essencial por Humphrey Davy em 1810, em que ele tratava com experimentos com ácidos. E por falar em ácidos, o hidrogênio está diretamente relacionado com o desenvolvimento das teorias ácido-base, que nós temos a teoria do Arrhenius e de Ostwald, que definiram a escala de pH, e a teoria de Bronsted e Lowry, em que nos trouxe os conceitos de ácidos e bases conjugadas. Uma noção importante para vocês terem sobre o hidrogênio, principalmente o gás hidrogênio, é a existência do hidrogênio orto e para, que foi descoberto em 1924. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o que seria o hidrogênio orto e para, mas isso simplesmente serve para vocês terem uma ideia de que existem, na verdade, moléculas com diferentes definições. O hidrogênio ele possui 3 isótopos, então ele possui o isótopo prótio, o deutério e o trítio. O deutério ele possui carga nuclear 2 e o trítio possui carga nuclear igual a 3. Então, o hidrogênio, o prótio, ele possui uma abundância na atmosfera de 15,6%, enquanto o deutério e o trítio eles já são bem menos abundantes. Como a gente pode ver, o deutério, a abundância dele é de 0,015%, e o trítio ele é radioativo, ele normalmente é feito na alta atmosfera. Ele, por ser radioativo, ele emite radiação beta e o tempo de meia-vida dele é de 12,33 anos. Então, para que ele exista, ele precisa ser constantemente sintetizado na alta atmosfera. A existência dos isótopos em diferentes moléculas faz com que a gente altere algumas propriedades das moléculas. Então, aqui eu trouxe um exemplo da água, em que nós temos a água, que eu vou chamar de água normal, que está sendo utilizando o prótio. Nós temos a água adulterada, em que utiliza o deutério, e nós temos a água tritiada, em que nós temos o trítio. A primeira propriedade que nós verificamos que tem uma grande influência é a densidade. Então, nós sabemos que a densidade é a massa sobre o volume, e como os isótopos deutério e trítio são mais pesados do que o prótio, isso acarreta numa maior massa da nossa molécula, então nós teremos uma maior densidade da água adulterada e da água tritiada. Outras propriedades que são diretamente influenciadas pelo uso dos isótopos são o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. Então, nós podemos ver que a água adulterada e a água tritiada, elas congelam muito mais facilmente e entram em ebulição com maior dificuldade. Isso é devido à existência das forças de London. Se vocês relembrarem, as forças de London elas são maiores quanto maior o peso atômico, o peso molecular da nossa molécula. Então, como a água adulterada e a água tritiada são mais pesadas, as forças de London são mais influenciantes e isso acarreta num maior ponto de congelamento e ponto de ebulição. Bom, dos isótopos que eu vou mostrar para vocês, nós temos primeiramente o deutério. Então, uma característica interessante do deutério é que ele é facilmente trocável pelo hidrogênio em ligações polares. Então, eu trouxe aqui uma reação de um álcool que, na presença de água adulterada, consegue trocar esse hidrogênio pelo deutério. Essa reação de troca ela é muito interessante e muito importante na hora que a gente está trabalhando com ressonância magnética nuclear e em reações químicas. A água adulterada ela é chamada de água pesada e a gente consegue produzir ela a partir da eletrólise da água normal, visto que a água normal ela hidrolisa muito mais facilmente do que a água pesada. Então, a gente começa a fazer essa eletrólise e quando a gente tem 99,5% de eletrólise realizada, a água que sobrou será a água deuterada. Então, para mostrar para vocês que aquelas características e propriedades da água deuterada são reais, nós podemos ver que o gelo da água pesada de fato não flutua, porque a densidade dele é muito maior do que a densidade do gelo da água.
normal. O deutério ele é utilizado para análise de ressonância magnética nuclear, como já havia dito para vocês, e ele também é muito utilizado quando a gente precisa desenvolver teorias sobre o mecanismo de uma reação que envolva a troca de hidrogênio. E aí a gente pode inserir a nossa molécula num espectrômetro de massas, por exemplo, e ver o aumento da massa da nossa molécula. O outro isótopo é o trítio, então como eu disse para vocês, ele é radioativo, então ele perde a radiação formando um núcleo de hélio, radiação beta. Ele, como perde essa radiação, ele é muito utilizado para energia, para aumentar a eficiência de fissão nuclear e também como rótulos radioativos em química analítica. O que é interessante a gente notar no hidrogênio é a possibilidade da gente conseguir inserir o hidrogênio em diferentes famílias. Então, aqui eu estou mostrando mais uma forma da gente fazer uma tabela periódica. Então, aqui eu coloquei o hidrogênio na família dos metais alcalinos. Nós temos também o hidrogênio na família do carbono e nós temos também o hidrogênio na família dos halogênios. Então, o hidrogênio ele possui características que são similares a todos esses elementos e a gente vai ver agora para frente como que são essas características. Então, vamos iniciar esse estudo das características pela família dos metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles têm uma energia de ionização muito baixa. Entretanto, o hidrogênio, ele possui energia de ionização, como a gente pode ver nesse gráfico, que está muito mais próxima do oxigênio, do cloreto e do brometo do que dos metais alcalinos. Então, para a gente relembrar, a energia de ionização seria a gente ter o átomo, tem que doar energia para esse átomo para com que a gente consiga ejetar um elétron do átomo e formar o íon H+. Então, essa energia de ionização do íon hidrogênio é de 1.312 kJ por mol, que é muito elevado para que a gente consiga fazer, na verdade, o íon H+. Então, na verdade, como que a natureza faz para que esse íon H+ possa existir, já que a gente já viu que ele existe nas teorias de ácido-base, por exemplo. Então, para isso, a natureza faz com que o íon H+ seja solvatado pelos solventes. Então, quando a gente tem água na nossa reação, esse íon H+, ele entra em contato com a água e ele acaba sendo, então, hidratado. Isso faz com que a energia de hidratação compense a perda de energia para que a gente ionize. Então, somando aqui rapidamente, a gente vê que a gente teria uma energia de hidratação de aproximadamente 1.800 kJ por mol, enquanto a energia de ionização do hidrogênio é de 1.312 kJ por mol. Então, a formação de clústeres desse tipo acaba sendo favorecida. Então, a gente acaba tendo, na verdade, na natureza, o íon H+ sempre solvatado. Por isso que quando a gente escreve em reações químicas, o íon H+ sempre está como H3O+. Lembrem-se disso. O íon hidrogênio, quando a gente faz essa primeira energia de ionização, a gente tem um átomo de hidrogênio, a gente doa energia e forma o íon H+, a gente acaba perdendo esse elétron que estava na eletrosfera dele. Então, ele acaba sendo um íon pequeno e muito pouco polarizável, porque ele não tem mais eletrosfera na sua camada de energia, né? E isso faz então com que o íon de hidrogênio seja chamado de núcleo duro. Essas características de pouca polarizabilidade faz com que ele seja duro. Mais para frente na matéria a gente vai ver as teorias de ácido-base de Pearson que explicam de fato que seria duro e mole, mas aqui eu já vou inserindo essa teoria para que vocês já se entrem em contato com essas novas terminologias. Então, a gente viu como que o hidrogênio se insere na família dos metais alcalinos e agora nós veremos como que o hidrogênio se insere na família do carbono. Então, como a gente sabe, o carbono ele faz ligações covalentes
Então, a molécula mais fácil e mais simples que a gente tem para descrever uma ligação covalente seria a do hidrogênio, formando o gás hidrogênio. Então, nessa molécula de hidrogênio, nós teríamos a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio. O gás hidrogênio ele tem a característica de ser mais leve do que o ar, o que fez com que ele fosse muito utilizado em dirigíveis. Entretanto, devido à sua elevada flamabilidade, ele teve que ser deixado para trás e ele foi trocado então pelo hélio, que é um gás menos inflamável do que o hidrogênio. O gás hidrogênio ele pode existir nas formas que são chamadas de para-hidrogênio e orto-hidrogênio, como eu disse mais cedo para vocês. O para-hidrogênio ele possui os elétrons emparelhados, enquanto o orto-hidrogênio possui os elétrons desemparelhados nessa molécula. O que vocês podem pensar é que o para-hidrogênio, por conter os elétrons emparelhados, ele vai ser muito mais estável do que o orto-hidrogênio. E isso é de fato o que a gente observa. Então, a temperaturas mais baixas, o que a gente encontra são baixíssimas proporções de orto-hidrogênio, enquanto à medida que a gente aumenta a temperatura, a presença do orto-hidrogênio passa a aumentar. Então, a 100 kelvins, a gente tem em torno de 40% de orto-hidrogênio em uma amostra de gás hidrogênio. Outra coisa que é interessante a gente notar do gás hidrogênio, da molécula, é que a energia de dissociação entre o hidrogênio e o hidrogênio é de 435 kJ por mol, que é uma energia relativamente alta, ou seja, isso acarreta numa baixa reatividade a uma baixa temperatura e pressão. Ou seja, quando a gente quer utilizar o gás hidrogênio em alguma reação, a gente sempre precisa utilizar de catalisador. Então, nós temos, por exemplo, se a gente quer fazer metanol a partir de CO e hidrogênio, nós precisamos utilizar um catalisador de cobalto. Já se a gente precisar fazer amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, a gente precisa utilizar um catalisador de ferro. Quando a gente quer fazer a hidrogenação do óleo, nós também precisamos utilizar catalisadores, normalmente são catalisadores de níquel, e eles fazem então a hidrogenação de um óleo vegetal para fazer a margarina. Então eu gostaria que vocês pensassem e me respondessem por que vocês acham que a margarina ela tem essa consistência mais pastosa do que um óleo só pela existência de dois hidrogênios a mais na molécula. Então, nós vimos que o hidrogênio pode se encaixar na família dos metais alcalinos e na família do carbono, e agora nós vamos ver como que ele pode se encaixar na família dos halogênios. Então, qual que é a característica principal dos halogênios? É que eles são muito eletrofílicos. Então, o que a gente vai precisar? Que a gente consiga formar um hidreto. Então, a gente tem o hidrogênio que recebe um elétron para fazer a espécie chamada de hidreto. Essa energia é de 72 kJ por mol, então é muito mais fácil a gente fazer um hidreto do que a gente fazer o íon H+. Como vocês podem lembrar que era em torno de 1300 a energia de ionização para fazer o H+. Então, ao contrário do íon H+, o hidreto ele é extremamente grande e ele é maior, ele chega a ser maior do que todos os outros halogênios, com exceção do iodeto. Essa grandeza do hidreto é devido à dificuldade de um único próton conseguir controlar esses dois elétrons que estão se repelindo. Então, o hidreto ele costuma ser um núcleo mole. E por ele ser esse núcleo mole, ele tem tendências básicas. Então, nas reações dos hidretos, o que a gente pode observar é que ele vai tender a trocar facilmente um hidrogênio da molécula que seja facilmente trocável, por exemplo, na água ou no metanol, para formar o gás hidrogênio e uma base forte. Então, no caso da água, ele vai formar OH- e no caso do metanol, ele vai formar metóxido. Então, a gente viu as principais formas que a gente consegue ver o hidrogênio na natureza e na próxima videoaula nós veremos como que nós fazemos o hidrogênio e as diferentes classes de hidretos que nós temos na natureza. Até mais!